Quem nunca sentiu raiva? Quem nunca ficou estressado por uma situação, uma circunstância? Quero dizer para você que você precisa aprender a lidar com isso. Não devemos ficar entristecidos por sentir raiva. Devemos nos preocupar com qual vai ser o nosso comportamento mediante essa situação. A gente tem que agir com sabedoria. E a sabedoria, ela está na palavra de Deus. A gente precisa consultar a Bíblia. A gente precisa meditar nela para poder ter uma atitude correta. A gente não pode guardar rancor, não pode guardar mágoa. Em Efésios 4:26 diz: quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem sua ira antes que o sol se ponha. Ou seja, a gente não está livre de ter ira, a gente não está livre de ter raiva. As circunstâncias da vida vão acabar, por exemplo, ocasionando essa situação para a gente. Só que o que a gente precisa saber é lidar com ela. Depois que você sente, qual é o seu comportamento? Você está guardando mágoa? Você está guardando rancor? Isso faz muito mal para o nosso coração. E a gente não pode deixar que a raiva se transforme em amargura, em rancor. Em Tiago 1,19, está escrito: meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, quando você tem esse sentimento, você consegue controlar? Ou você está despejando a sua raiva nas pessoas, está despejando a raiva na sua família? Como que você consegue controlar tudo isso? E aconteceu uma certa vez, para vocês verem que a raiva é um sentimento, muitas vezes, que a gente precisa domar. Jesus, ele quando entrou no templo, tinham vários comerciantes no templo, vendendo pomba, ovelha, carneiro, boi. Então, ele entrou, derrubou as mesas, derrubou as cadeiras. Por quê? Ali existia um motivo para que Jesus sentisse raiva. E o motivo era porque a casa de Deus, ela é a casa de oração. Não era para ter comércio ali dentro. E Jesus, ele falou nessa situação: a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Ou seja, até Jesus, ele sentiu a ira, ele teve raiva, mas ali ele tinha um motivo. Porque ele não queria que o templo de Deus ele fosse usado da maneira errada. Então, por isso que eu digo a vocês, a gente no mundo, a gente vai ter aflições. Jesus falou isso pra gente. Só que ele diz: tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então você tem que aprender a lidar com esse sentimento e tentar evitar as situações da vida que possam te trazer raiva. Então o que eu queria falar com vocês: evitem situações, evitem alguma ocasião que faça você ter esse sentimento, que você possa se sentir irado, com raiva, que você não guarde rancor de ninguém. E como Tiago diz, seja tardio em irar-se, tente controlar suas emoções, consulte a palavra de Deus para você saber qual decisão você vai tomar, qual será a sua atitude, para que você não faça nada que peque contra a palavra de Deus.